Nós iremos efetuar no seu capítulo 16, da apostila 5, as tarefas propostas que estão na página número 30. Questões essas que começam com a questão de número 1, falando sobre o fermento em pó. Vanks, o que é fermento em pó? Fermento em pó é aquele produto que a sua mãe utiliza para fazer o bolo que você tanto gosta. O fermento em pó e o sal de fruta. E o que é o sal de fruta? Sal de fruta é um antiácido, amigos. Sal de fruta é um antiácido. Quando a gente, por exemplo, está com queimação estomacal, está com azia, etc., você toma um sal de fruta para ajudar na sua digestão. O fermento em pó e o sal de fruta tem como principal componente a substância NaHCO3. NaHCO3. Primeira coisa que eu precisava alertar você. Quando a gente tem um sal com sobra de hidrogênios ou de hidroxilas no centro da molécula, eles serão classificados como hidrógenos sais ou hidroxissal. O que você tem aqui? Nesse nosso amiguinho aqui, você tem o H aqui no meio do sódio e do carbono. Então ele é um hidrógeno sal. Ele é um hidrógeno sal. E como é que a gente faz o nome dele? Bom, vamos lá. Primeira coisa, nos hidrógenos você tem que escrever o nome desse composto da seguinte forma. Quando a gente vai fazer, a gente chama isso aqui de hidrógeno. Se fosse um hidroxilo, você chamava hidrógeno. Vá lá no ânion dele, carbonato de sódio. Hidrógeno, carbonato de sódio. Vanks, ele não tem esse nome aqui. Isso aqui seria o nome oficial desse composto. Ele também é conhecido, amigos. Isso aqui agora, quando eu escrever o nome comercial dele, você vai dizer, eu já usei. Esse é o famoso bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, utilizado na composição do sal de fruta. Bicarbonato de sódio, utilizado como fermento. Bicarbonato de sódio, utilizado para clareamento de dentes. É tudo isso. A alternativa da questão número 1 seria a letra D. Mas eu gostaria que você deixasse destacado na sua apostila o nome dele, hidrógeno carbonato de sódio. Letra D na questão 1. A questão de número 2, ele traz o acetato de chumbo, o sulfato de alumínio, o cloreto de amônio e o nitrato de sódio. Aí ele diz assim, acetato de chumbo 2, sulfato de alumínio, cloreto de amônio e nitrato de sódio são alguns dos sais utilizados na preparação de soluções saturadas para banho-maria. As fórmulas desses sais são, respectivamente. Então vamos escrever aqui quais são as que ele pediu. Acetato de chumbo. Bom, quem é o acetato de chumbo, Vanks? Você vai escrever assim, ó, PB, abre um parênteses, CH3COO, fecha 2. Esse é o acetato de chumbo. Quem é que ele pediu mais? Sulfato de alumínio. Sulfato, lembra do sulfato que eu ensinei para você como é que faz a nomenclatura dos sais? Depende do tipo de ácido que você tem, tá? Então, dependendo da terminologia do ácido, você faz a terminologia do sal. O sulfato de alumínio é o Al2, SO4, 3. Próximo sal citado no exercício, cloreto de amônio. Amônia é o NH3. O cloreto de amônio você vai usar sempre NH4. Quando falar em amônio, NH4. Cloreto, Cl. Vanks, eu queria lembrar aquela historinha que você nos ensinou com relação aos sais. É o seguinte, todo sal que é oriundo de um ácido hídrico, no caso os hidrácidos, termina em eto. Tá? Então, por exemplo, o ácido clorídrico gera o sal cloreto. Ah, lembrei. Pois é assim que a gente faz. Qual o outro sal que ele trouxe para você aí? Nitrato de sódio. Nitrato de sódio. O nitrato de sódio, amigos, é o NaNO3. Vanks, como é que você sabe? Todo ácido que termina em ico, forma salato. Por exemplo, nitrato, HNO3. Quem é HNO3? É o ácido nítrico.
O ácido nítrico gera o sal ato. Ah, entendi. Vanks, faz o seguinte, Vanks, você vai colocar para mim aquele quadrinho de novo. Eu já falei isso aqui para você várias vezes, eu vou colocar de novo porque é fundamental, tá bom? Os ácidos e os sais. Não esqueça disso, tá? O ácido que termina em ico faz o quê? O saueto, tá bom? O ácido que termina em ico forma o saueto. Não esqueça disso. Então, quando você for fazer o nome do sais, você lembre disso aqui. O ácido que termina em hídrico, no caso, por exemplo, os hidrácidos, você coloca eto, tá? Ah, lembrei. E o ácido que termina em oso, você coloca ito. Então, quando você for fazer a nomenclatura dos sais, deixa eu verificar aqui na página que você tem esta relação, para que você deixe anotado aí na sua apostila para quando você for estudar, tá bom? Deixa eu procurar aqui onde é que está o resuminho na sua apostila, para facilitar quando você estiver estudando e lembrar, tá? Então aqui, ó, tá lá na página número 26. Os ácidos terminam em hídrico, você coloca eto. Quem termina em ico, você coloca ato. Quem termina em oso, você coloca ito. Beleza? Então, lá na questão de número 2, que é essa que a gente está fazendo agora, que ele está pedindo aqui para a gente fazer a nomenclatura dos sais, qual seria a nossa resposta? Qual é a resposta da questão de número 2 aqui, que a gente acabou de fazer, que ele pediu aí para a gente poder trabalhar? Questão de número 2, procura aí Pb, CH3COO2, depois Al2SO4, 3, depois NH4Cl, depois NaNO3. Você vai encontrar isso aí na letra E da sua questão de número 2, tá bom? Letra E. Continuando as questões das atividades propostas, ele traz para nós assim: as fórmulas químicas corretas de sulfeto de sódio, nitrato de amônio, de novo, ó, nitrato de amônio, sulfito ácido de magnésio, perclorato de alumínio, e fosfato de cálcio. Bom, sulfeto de sódio é o Na2S. Vanks, por que você coloca 2 sódios? Por quê? Porque o sódio é da família 1 e o enxofre é da família 6. Então, para você ter essa formação, você precisa de 2 sódios, tá? Nitrato de amônio, NH4, NO3. Sulfito ácido de magnésio. Quando falar sulfito ácido de magnésio, é a mesma coisa de trabalhar com os hidrógenos. Então, você teria, por exemplo, aqui, Mg, aí você vai ter que colocar o hidrogênio, SO3, fecha, 2. Perclorato de alumínio, Al, ClO4, 3. Fosfato de cálcio, Ca3, PO4, 2. A nomenclatura dos sais exige que a gente trabalhe bastante, que a gente exercite bastante. Na2S, NH4, NO3, Mg, HSO3, 2. AlClO4, 3, Ca2, PO4, 2. Você vai encontrar a resposta da questão 3 na letra A. Lá na questão de número 4, ele diz assim: combinando-se entre si os íons Cl3-, o que é íon? O átomo carregado de energia. O carregado negativo é o quê? É ânion. Positivo, cátion. T2-2, Fe+3, zinco mais 2. Isso aqui significa ganhou 1 elétron, ganhou 2 elétrons, cedeu 3 elétrons, cedeu 2. Aí ele pede o seguinte: combinando-se entre si
os íons ClO3, SO3, Fe e zinco. A sequência que apresenta os nomes das substâncias corretas é... Bom, primeira coisa que você tem que fazer, meus amigos, é montar o que é que vai acontecer aqui, para você juntar esse povo. Então, o que é que eu vou procurar fazer? O zinco e o cloro, eu vou montar o cloreto, tá? Eu vou fazer assim, cloreto ou clorato, dependendo do que você vai conseguir montar. Quando eu junto o zinco com cloro, eu faço ZnClO3, 2. Quando eu junto o enxofre com o SO3 com o ferro, eu formo o Fe2, SO4, 3. Ou Fe2, SO3, 3. Esses seriam dois sais que eu poderia formar, tá? Esses sais têm que nomes? Esse primeiro aqui é o clorato de zinco. Clorato de zinco. E esse Fe2SO3, 3, Vanks? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o sulfito de ferro. Sulfito de ferro. Se você quiser ser mais completo ainda, coloque em Romanos o 3. Sulfito de ferro 3. Então, na questão número 4, Vanks, mas ali não tem. Sabe por que não tem? Porque isso aqui eu posso também utilizar férrico e o menor utilizar ferroso. Então, aqui na questão número 4, eu poderia usar clorato de zinco, sulfito de ferro 3. Clorato de zinco, sulfito férrico. Então, a resposta aqui seria qual na questão 4? Letra B. Na questão 5, ele diz assim, vamos lá. Bromato de potássio, sulfito de amônio, iodeto de sódio, nitrito de bário são representados respectivamente. Vamos lá pelo bromato de potássio. Bromato de potássio. Ó. Isso aqui vai ser o KBrO3. Bromato de potássio. Sulfito de amônio. Lembra que o amônio é NH4, não esqueça não. Sulfito de amônio. Quando eu falo em sulfo, eu me refiro ao enxofre. O enxofre é da família 6. Precisa de 2 elétrons. Então, nas ligações covalentes, se eu vou fazer o sulfito com amônio, em vez de fazer só o NH4, eu tenho que fazer o NH4 2 vezes. Por causa de quem? Do enxofre. É porque o SO3 é menos 2. Muito bem. Quem vem mais? Iodeto de sódio. Esse aqui é fácil. Esse sal aqui é um dos mais comuns que a gente trabalha. Iodeto de sódio é o NaI. E qual é o outro sal? Nitrito de bário. Nitrito de bário. Quando você for buscar a fórmula do nitrito de bário, você vai usar quem? BaNO2, 2. Tudo bem? Qual a alternativa que vai ter isso aqui? KBrO3, NH4, 2SO3, NaI, BaNO2, 2. Letra A. Passando para a questão de número 6, o que é que a gente tem aí? Na época da seca, para obter alimento para o gado, um sertanejo usou a seguinte estratégia. Em bagaço triturado de cana-de-açúcar, colocado em cima de um plástico, olha aqui, olha a criatividade. Plantou milho, cujos pés, ao cabo de 15 dias, já alcançavam 20 centímetros de altura, sendo então servidos como ração, bagaço e pés de milho, ao gado faminto. Para conseguir esse resultado, o milho foi regado com água salobra, a única disponível, na qual foram dissolvidos nitrato de amônia, NH4NO3, nitrato de magnésio, ele não deu a fórmula, nitrato de potássio. Quais são as fórmulas do nitrato de magnésio? Nitrato é NO3, tá, pessoal? Nitrato, ato, NO3. Qual o outro? Nitrato de potássio. O Vanks já matou o exercício. Presta atenção. Quando eu falo em nitrato, o ânion que eu trabalho é o NO3. O magnésio é da família 2A. O potássio da família 1A. Então, como é que vai ficar? Presta atenção. Mg, NO3, 2. E aqui, potássio vai ficar K, começou a família 1A, NO3. Pronto, só isso. Nossa, não é difícil? Claro que não. Você é inteligente, você faz isso aqui rapidamente. Qual a resposta à questão 6? Letra E. MgNO3, 2 e KNO3.
Não esqueça, esse ato aqui é porque ele é oriundo do ácido íco. Ácido que termina em íco, sal que termina em ato. Por exemplo, quem é que gera o nitrato? É o ácido nítrico. Ó, o ácido nítrico. Quer ver como é que aparece o nitrato de magnésio? Eu vou mostrar isso aqui. Eu sei que não faz sendo pedido, mas é porque é tão importante que eu vou me dar o luxo de ter tempo para fazer. Coisa rara. Então vamos aqui, ó. Olha o que acontece com o nitrato de magnésio. Se ele tem ato, ele é oriundo de qual ácido? Íco. Qual é o íco? Ácido nítrico, HNO3. Mais MgOH2. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é o hidróxido de magnésio, ácido com base para gerar o quê? Sal e água. Ah, entendi. Quantas hidroxilas tem aqui? 2. Aí tu vai ter que fazer o quê? Tu vem bem aqui, ó. Presta atenção. Para fazer água, eu preciso de 2 hidrogênios, ó. Então você vai juntar Mg, NO3, 2, mais 2 moléculas de água. Olha a reação de neutralização aqui para encontrar o nitrato de magnésio. Tá vendo? Nossa, Vanks, fantástico. Vou te mostrar o nitrato de potássio. HNO3 mais. Qual é a base que tu vai usar aqui? KOH, hidróxido de potássio. Como é que vai ficar aqui? Uma hidroxila e um hidrogênio. Uma hidroxila e um hidrogênio não precisa fazer nenhuma adequação. Então vai ficar como? KNO3 mais água. Como você tem o sal originado de um ácido íco, ácido nítrico, o sal é ato, por isso que é nitrato de potássio, nitrato de magnésio, e aqui estão as fórmulas. Ó. Eu tinha mostrado pelas famílias e agora mostrei pela reação de neutralização. Vamos lá na questão 7. Questão de número 7, ele diz assim, associe corretamente. Isso aqui ele não está pedindo um nome. Ele está pedindo para quê? Para que você faça a relação. Lembra que eu falei para você que quando a gente trabalha com uma multiplicação de moléculas de água, isso aqui é o quê? Um sal hidratado. Quando eu tenho uma hidroxila no meio do sal, isso aqui é um hidroxissal. Quando eu tenho um hidrogênio, é um hidrógeno sal. Por eliminação, o outro lá vai ser o quê? Sal duplo. Então a sequência seria 2, 3, 4 e 1. Nas alternativas que você tem lá é a letra D. Não tem que desespero. O que você tem que fazer é não parar de estudar. Você tem que estar sempre fazendo exercício. Questão de número 8, ele diz, escreva as equações correspondentes às reações de neutralização e denomine o nome do sal formado. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, nós temos aqui na questão de número 8, os sais que estão aí, né? Carbonato de cálcio, sulfato de amônio, perclorato de alumínio. Lá na sua apostila, mais especificamente na página de número 30, deixa eu puxar aqui para você que eu quero comentar contigo. Lá na questão de número 8, ele te dá já o nome deles, mas ele quer a equação correspondente. O que é que a gente poderia fazer com relação a isso? Bem, para que você possa gerar um sal ato, o que é que você vai fazer? O sal ato, o ácido é íco. Então vai ser quem aqui? Ácido carbônico. Se você não tiver essa compreensão, você não consegue fazer. Então isso aqui vai ser quem? H2CO3. Vai reagir com quem? Vai reagir com a base. A base aqui seria de quem? Do cálcio. O cálcio é de que família? Família 2A. Então tem 2 hidroxilas. Vai ficar assim, ó. Mais CaOH2. É isso que eu quero que você preste atenção. Se você tivesse, por exemplo, NaCO3, aqui fosse um Na, sódio, aí você teria família 1A, era só um hidroxila. E aí como é que você vai fazer aqui, Vanks? Presta atenção. Quantos hidrogênios? 2. Quantas hidroxilas? 2. Então não precisa mudar. Não, vai dar 2 moléculas de água. Aí você vai juntar esses 2 de dentro para fazer o sal. Vai ficar como? CaCO3 mais quantas moléculas de água? 2, Vanks. Pronto, olha aí. Nossa, Vanks, é muito legal. É só a gente ter calma que a gente consegue fazer. Claro que consegue. De novo, o ato. Se é ato, o ácido é íco.
Você está trabalhando com sulf, não está? Sulf vem de quem? Vem de quê? De enxofre. Ato, então, é o ácido, para ficar sulf, ácido sulfúrico. Você sabe a fórmula do ácido sulfúrico? Sabe. H2SO4. H2SO4. Você não está formando o sulfato de amônio? Então, o que você tem que fazer? Vai ter que trabalhar com a base do sulfato de amônio. Quem é? NH4OH, é o hidróxido de amônio. Pensa comigo, quantos hidrogênios? 2. Quantas hidroxilas? 1. Dá para formar água desse jeito? Não. Eu preciso de números iguais. 2 hidroxilas, 2 hidrogênios. Então você coloca um 2 aqui, ó. Nossa, Vanks, é por isso que as fórmulas dos sais se apresentam às vezes difícil de entender, mas não é. Quer ver, ó? Esses dois formam as moléculas de água. Os dois aqui de dentro formam o sal. Como é que vai ficar isso aqui? NH4 duas vezes, você coloca ele dentro do parênteses, NH4 2, junta aqui na frente, SO4. Olha lá o que você formou, sulfato de amônio, mais quem? 2 moléculas de água. Fantástico, isso. Vanks, mas aqui aparece o PER. O que é que você faz? O ácido ico, não está terminando em ato? Só que aqui não tem pé, então é o PER-ico. Isso aqui vai ser o ácido perclórico. Qual é o ácido perclórico? É aqueles que o NOx do centro é mais 7. É o HClO4. HClO4. Preste atenção no que eu vou fazer. Mais. A base é do alumínio. O alumínio é família 3A. Então ele tem 3 hidroxilas. Vai ficar assim, ó. AlOH3. O que é que você tem que ter preocupação? Ácido mais base gera sal e água. A quantidade de hidrogênios tem que ser igual à quantidade de hidroxilas. Quantas hidroxilas você tem aqui? 3. Então você vai ter que ter quantos hidrogênios? 3. Você coloca um 3 aqui na frente. Pronto. Aí como é que vai ficar? Como é que eu vou fazer para descobrir a fórmula? Muito simples. Esses dois de dentro, o ânion e o cátion, te dão o sal. Vai ficar como? Al, presta atenção. ClO4 aparece quantas vezes? 3. Abre um parênteses. ClO4, 3. Por isso que o AlClO4, 3 é o perclorato de alumínio. Mais quantas moléculas de água, Vanks? Mais 3 moléculas de água. Fantástico. Fácil de entender. Agora, o camarada olha para uma questão e está escrito lá. Qual é a reação de neutralização do que forma o sal perclorato de alumínio? Se ele não tiver noção de que o ácido que termina em ico gera o sal-ato, que cada base precisa verificar qual a família do elemento que está com ela para saber quantas hidroxilas são, ele não vai fazer. Então fique muito atento a esse tipo de informação. Questão 9. Na questão de número 9, o autor pede para que a gente faça a reação de neutralização. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Quantas hidroxilas tem aqui? 1. Quantos hidrogênios? 2. O que vai acontecer? Vai sobrar um hidrogênio. Ó, é assim que você tem que pensar. Ó. Sobra um hidrogênio. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar no meio desse sal. Como é que vai ficar, Vanks? Vai ficar Cu. Normalmente ficaria Cu com S, né? O que vai ficar? Cu, H que sobrou, que é no meio, S. Mais uma molécula de água. Se você não quiser colocar um aqui, não precisa. Só isso, Vanks? Só. Nossa, Vanks, é muito fácil. Muito fácil. Como é que é o nome disso aqui? Esse moço aqui, esse ácido é hídrico, não é? Não é hídrico? Ácido sulfídrico? É. E aí, Vanks, como é que fica o nome dele? Eto. Ácido hídrico. Ácido hídrico. Tu tem que praticar. Sal-eto. Então, como é que vai ficar esse nosso amigo aqui? Não tem hidrogênio? Tem. Hidrógeno. Hidrógeno. Sulfeto. D, o que é Cu? Cobre. Pronto. Olha aqui, o que é que a gente tem aqui? Quantos hidroxilas e quantos hidrogênios? Quando eu estou com uma base como a hidroxila aqui, ó, o que é que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer aqui? Poderia colocar um 2 aqui. Por quê? Porque eu formo duas hidroxilas e eu formo um sal sem a presença do hidrogênio, nem tão pouco de hidroxilas. Olha o que vai acontecer. Mg, você vai juntar com quem? Com MnO4. Mg com MnO4. Só que vai ficar assim, ó. Mg, MnO4 aparece em quantas vezes? 2 vezes.
Quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. Vanks, como é que tu vai fazer o nome dessa estrutura? Esse aqui é o permanganato, por causa do MN. Permanganato de quem? De magnésio. Essa base FeOH3, cuidado com ela, porque a base do ferro, como o ferro tem o NOx variável, ele forma mais de um tipo de base, tá? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou juntar aqui dentro com ele, ó. Eu vou fazer assim, ó. Quantos hidroxilas? Tem 3. Quantos hidrogênios? Tem 1. Vanks, vai sobrar 2 hidrogênios, vai. O que você vai fazer com eles? Bom, se vai sobrar, desculpe, 2 hidrogênios não, vai sobrar 2 hidroxilas. Você coloca elas lá no meio do sal, vai ficar como? Fe, 2 hidroxilas, OH dentro de parênteses, 2, Cl, mais, quantas moléculas de água? Só 1. Vanks, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui é hidrox. Não, não é hidrox. Não é hidrox, é dihidrox. Por que dihidrox? Porque você tem 2 hidroxilas. Dihidrox. Esse ácido aqui é o ácido clorídrico. O ácido que termina em hídrico forma saueto. Então aqui, dihidrox, cloreto de ferro. Que massa, Vanks. Tô apaixonado. Ótimo. Qual o próximo item que a gente tem aqui? NH4OH. Isso aqui é o hidróxido de amônio. E esse ácido aqui é o ácido nitroso. Nitroso. Vanks, eu tenho que olhar para o ácido, né, Vanks? Tem, meu amigo. Quando termina em oso, o sal é ito. Quando você termina em oso, o ácido que termina em oso forma um sal ito. Ah, entendi. E quando o ácido termina em ico, termina em ato, o sal. É assim que você tem que saber. Não tem como escapar. E aí, o que, que a gente vai fazer aqui na letra D? Tem sobras? Não, não tem sobras. Sabe por quê? Você tem uma hidroxila. Vanks, você viu o que, que ele fez? Ele colocou a base primeiro. Não tem nada não. Ó, um hidroxila e um hidrogênio. Então, forma uma molécula de água. Como é que vai ficar o sal? NH4, NO2. Vanks, por que é que ele colocou trocado? Para ver se a gente confundia. Mais uma molécula de água. Como é o nome do sal que tem o ácido oso na sua origem? Você vai usar ito. Então aqui vai ser nitrato? Não, vai ser nitrito. Nitrito de... Como é que a gente chama o NH4? Amônio. Nitrito de amônio. Beleza? Nossa, Vanks, a química é apaixonante. Tão apaixonante que eu tenho mais uma questão aqui para você. Essa questão de número 10, ele pede aqui para você fazer uma relação entre os ácidos e as bases em 2 conjuntos. E ele pede para que você faça as relações entre os ácidos, verifique o que é possível fazer a reação, verifique qual vai ser a equação que você tem a reação de neutralização e depois pede o nome dos sais. Eu vou deixar essa daqui para que você tente fazer em casa, a última questão, o nosso tempo já tá esgotado. E aí, na próxima oportunidade, a gente efetua a correção para você. Estou aqui à sua disposição para quaisquer dúvidas, para fazer qualquer esclarecimento que você me pedir.